que o amor me motiva a voar no encontro do tempo e da vida. Foi feita a vontade do Pai, pois Ele está dentro de mim. As asas já ganham o céu, e o céu já se mostra sem fim. E assim notar que o amor me motiva a voar no encontro do tempo e da vida. E assim notar que o amor me motiva a voar no encontro do tempo e da vida. Uau, perfeito. Ficou bom a voz e o violão? Agora você tem um microfone que você merece. Perfeito. Legal, que bom. Passa aqui. A gente tem aqui. Essa é boa também. Vou tocar para trás aqui. Então, vamos lá. Olhar o céu. É tão bom olhar o céu e ver a imensidão, ir no pensamento além, saber que a vida é muito, é sempre mais, é mais. Herdeiro que tu és do infinito azul, pra sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Quantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame este poema de amor, de amor. O amor será maior e a esperança a luz. A terra uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito aqui. Bom, que nós temos. Dá para tocar 2 músicas aí. Ah, tem mais Dá para tocar 2. Deixa eu ver aqui. Tocar a tua música, Alex. Música que você gosta. Oba! Até a Thaís sabe qual é já, né, Thaís? Deixa eu só achar ela aqui. Paternidade. É, essa mesmo. Cadê? Eita, nós. Essa aí. Oba! Vamos lá.
trilha de nossas vidas, buscamos respostas, peças de um quebra-cabeça chamado verdade. Que traz paz aos nossos corações, que nos faz ver que a vida é muito mais do que vagar por qualquer direção. Nascer e renascer, entendendo que viver tem um propósito maior do que nossos olhos podem ver, valorizando cada ser, se permitindo perceber que estamos aqui para aprender e a cada dia ser melhor. União, fraternidade, caridade e humildade, a cada dia uma oportunidade de fazer a diferença ao seu redor. Nascer e renascer, entendendo que viver tem um propósito maior do que nossos olhos podem ver, valorizando cada ser, se permitindo perceber que estamos aqui para aprender e a cada dia ser melhor. União, fraternidade, caridade e humildade, a cada dia uma oportunidade de fazer a diferença ao seu redor. União, fraternidade, caridade e humildade, a cada dia uma oportunidade de fazer a diferença ao seu redor. Muito boa essa música, né? Levanta. Boa Tão noite. lindo, adoro. Boa Boa noite, noite, Lúcia. Bem-vinda. Bom ano. Boa noite. Falando de Jesus aí, já que a Francine vai falar de Jesus, eu vou tocar uma então. Se os teus olhos já não agem com razão, se a tristeza encontrou teu coração, se o teu peito já não abriga paz, se os teus sonhos já não sonham mais, se por onde passo o que ver não faz sentido, se outras vezes não sabe o que há contigo, e se o que sabe já não lhe satisfaz, está na hora de conhecer Jesus, Jesus, conhecer Jesus, Jesus. Se os teus olhos já não agem com razão, se a tristeza encontrou
faz. Se os teus sonhos já não sonham mais, se por onde passo o que ver não faz sentido, se outras vezes não sabe o que há contigo, e se o que sabe já não lhe satisfaz, está na hora de conhecer Jesus, Jesus, conhecer Jesus, Jesus. Se a solidão já faz parte de teus dias, se há muito tempo não sabe o que é alegria, se no momento sofre tribulações, está na hora de conhecer Jesus, Jesus, conhecer Jesus, Jesus, Jesus. Aê, muito obrigado, Daniel. Maravilhosas essas músicas que nos elevam e tem letras tão profundas, tão maravilhosas. Obrigado. Gente, Vou parar de compartilhar para a gente começar. Peraí. Stop share. gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui conosco nessa primeira reunião do ano. Então, nós estamos voltando às atividades das nossas quartas-feiras. Fico muito feliz de vê-los a todos aqui. E já começamos em grande estilo. Vamos ter a palestra baseada na Joana de Ângeles, do livro Jesus e Atualidade, com a Fran, com a nossa querida Fran. E hoje teremos, então, essa palestra e depois vamos ter as nossas vibrações, nossa vibração espiritual, e em seguida teremos uma outra mini palestra onde a gente pode conversar mais, com uma estreia, Thaís! Aê, Thaís! Estrear hoje, finalmente! E a Thaís, que está coordenando o grupo de estudo do Joana de Ângeles, vai poder fazer sua primeira mini palestra hoje, baseada no mesmo livro. É que a Fran vai fazer uma geral do livro, vai focar algumas partes, e, ao mesmo tempo, nós estamos estudando esse livro num grupo, um grupo de estudo do Joana de Ângeles, e a Thaís vai mais literalmente ali no primeiro e segundo capítulo do livro, não é isso, Thaís? E aí nós vamos poder ver com detalhes aquela parte do livro, poder comentar com mais tempo. E então, todos bem-vindos, feliz 2021 e bem-vindos de volta. Vou passar então a palavra à nossa querida Fran. Por favor. Então, feliz ano novo para todo mundo. Vamos fazer a prece, né? Vamos Isso. elevar nosso pensamento a Deus. Alguém quer fazer a prece? Alguém se candidata? Acho que a Francine Galvão se candidata. É sempre uma disputa, né, para fazer a prece. Fran, se você quiser, eu posso fazer, já que você vai fazer a palestra, eu posso fazer, tá bom? Pode ser? Tá bom. Então vamos lá, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer muito a Deus por estarmos aqui com saúde, por termos passado mais um ano, apesar das dificuldades, apesar da situação em que estamos vivendo no mundo inteiro. Nós estamos aqui hoje, reunidos para conversar um pouquinho sobre Jesus e a atualidade, que é a espiritualidade maior, que os coordenadores da nossa reunião na espiritualidade possam envolver a Fran, para que ela possa receber a inspiração desses amigos e trazer um conteúdo importante
para os nossos corações, que a gente se sinta motivado de ter mais um encontro com o Mestre nesta noite. Assim sendo, Senhor Jesus, amigos, coordenadores da SESF, pedimos a permissão para iniciar mais uma reunião. Que assim seja. Bom, deixa eu... Tá todo mundo vendo os slides direitinho? Sim. Então, boa noite a todos. Hoje vamos apresentar a primeira parte de um estudo baseado na obra Jesus e Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles. A série nasceu a partir de 1989, com Jesus e Atualidade, quando o espírito de Joana, através da mediunidade de Divaldo, passou a escrever uma série de obras de linguagem e conteúdo da psicologia. Ao todo, hoje, a gente pode considerar que existem entre 16 e 19 livros que compõem a série psicológica. Bom, quem é Joana? Joana é a benfeitora espiritual que está encarregada de trazer esses conhecimentos científicos das esferas superiores da vida, especialmente no campo da psicologia, para o momento atual de grande dor emocional no planeta. Nós conhecemos algumas de suas encarnações, sabemos que foi Joana de Cusa que conheceu Jesus, que esteve com ele no momento da crucificação, e foi também Clara de Assis. E com o início da série psicológica, Divaldo foi muito questionado pelo estilo científico dessas obras. Imagina só a dúvida das pessoas, a questão era como Joana poderia ter estudado psicologia se em suas últimas encarnações aqui na Terra essa ciência ainda não existia. Bom, a resposta da Joana foi para que a gente se lembrasse que o conhecimento é trazido do plano espiritual para a Terra e não o contrário. Então, ela trabalha hoje, junto com uma enorme falange de espíritos voltados ao bem, para cumprir os tempos em que a ciência e o espírito deverão caminhar juntos. A gente lembra daquela passagem da Gênese, né? Que Allan Kardec fala que espiritismo e ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria, e o espiritismo sem a ciência, e ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. A Joana afirma que a tarefa da psicologia espírita é ser ponte entre os estudos de psicólogos, em especial ela vai utilizar bastante Carl Gustav Jung, e o conhecimento espírita. Jesus, ele foi o psicoterapeuta perfeito. Por ser a manifestação do arquétipo de si mesmo, ele representa a culminância do nosso processo evolutivo na Terra e nos serve de modelo e guia. Gente, se tiver alguma questão, algum comentário, pode interromper em qualquer momento, tá? Senão eu vou desembestar aqui. Francine, só uma coisa aí que me veio na cabeça, tudo bom? É uma frase do Einstein que fala que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega, né? Também ressona bastante com isso. Tem, um sem o outro não funciona. Sim, agora. Bom, não é à toa que ele diz, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Apenas uma observação sobre essa questão do arquétipo e si mesmo, ou self, é que a gente vai explorar mais, a gente vai continuar desenvolvendo esses conceitos de Jung em outros estudos, na continuação desses estudos. Porque hoje nós vamos nos concentrar em apresentar apenas as ideias gerais dessa primeira obra da série de Joana, que acabou ficando tudo muito extenso, é quase um seminário já, então a gente vai por partes. As primeiras perguntas que podemos fazer são: por que Joana escolhe começar a série psicológica por Jesus e Atualidade? E por que a escolha de iniciar esse projeto em 1989? O livro trata de 20 mini-temas, é sempre Jesus e honra, Jesus e coragem, Jesus e alegria. É sempre Jesus e algum outro aspecto da vida, e essa escolha e essa repetição parece indicar de uma forma bem didática que o ponto de partida para todas as respostas que a humanidade procura estão em Jesus.
Nesse sentido, a autora analisa o comportamento do mestre e a prática de seus ensinamentos como condições primordiais para a realização do nosso processo de evolução e individuação. Individuação também é um conceito junguiano, que já falamos um pouco no estudo sobre a psicologia da gratidão, mas que vamos continuar desenvolvendo ao longo desses trabalhos aí que estão só começando. Mas então, citando Joana, e eu acho que eu esqueci de passar os slides, calma aí. Não, tá tudo certo. Isso. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Lembremos que isso foi escrito em 1989 e que hoje nos encontramos no auge dessa necessidade, talvez já nos momentos mais críticos dessa necessidade. O contexto da pandemia talvez nos esclareça um pouco mais sobre esse processo em andamento, né? O imperativo de nos conhecermos, de nos reformarmos, o isolamento, o silêncio, a meditação e a natureza misericordiosa de Deus que aguarda pacientemente por seus filhos, que ama, educa, eleva, convida, corrige e espera novamente. Nesse convite à autoanálise, à autorreparação, Joana explica que por processos mais demorados, a psicologia profunda, que é representada pela escola junguiana, também possibilita chegar na atualidade às mesmas conclusões que Jesus lograva com facilidade desde há 2000 anos. Por isso, cabe dizer que Jesus nunca foi tão atual. Bom, para facilitar o entendimento e a apresentação, esse estudo foi dividido em 3 partes. A primeira fala sobre a lei, representada por Jesus, representada na pessoa e na encarnação de Jesus, e a segunda fala sobre a atualidade, discorrendo sobre os obstáculos e problemáticas que ainda encontramos hoje. E a terceira parte, que não vai dar tempo de entrar hoje, é a parte mais prática, que fala da autopsicoterapia, quais são as características desse convite de Jesus, reiterado por Joana, e algumas dicas práticas para realizar esse processo. A gente estava falando hoje mais cedo, eu e a Thaís, a gente adora dicas práticas. A Joana sempre fala que não existe receita, mas a gente tenta, a gente se esforça, a gente quer dicas práticas, né? Então, mas isso vão ser cenas dos próximos capítulos. Então, hoje a gente vai começar com a primeira parte, que refere-se à lei. Então, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Né? A gente conhece essa pergunta do Livro dos Espíritos. Ele é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava. Então, quais as características que devemos buscar integrar em nós para estarmos de acordo com a lei? Quais as características dessa lei? A primeira coisa, a partir da consciência, né, partindo sempre do princípio de que somos seres capacitados a ser conscientes, é o auto-perdão. A Joana afirma que todos os tormentos humanos procedem da consciência de culpa das criaturas. A culpa, ela é sombra perturbadora na personalidade, responsável por muitas enfermidades e desgraças. No momento em que faltamos com a lei, ela se esculpe nos painéis profundos da individualidade e já programa por automatismos os processos reparadores para si mesma. É dessa forma que a lei que está inscrita na nossa consciência age. Mas, no entanto, é necessário recordar que ninguém está fadado aos sofrimentos e aos conflitos destruidores na Terra. Todos retornamos ao mundo para aprender, nos recuperarmos e corrigir os erros. Então, é contra a lei a autoflagelação, né? A medicação eficiente para a culpa é o auto-perdão e o amor, que se convertem em reparação dos erros. A Joana diz: ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado, e ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Saber-se imortal
já nos ajuda a aprender a perdoar. Já que poderíamos entender o princípio da justiça em sua expressão mais pura, que é aquela que não procura a punição em penas eternas, mas sim a remissão do erro e a reeducação do infrator. Todos que aqui estamos, né, faltamos com a lei em algum momento, ou em muitos momentos, ou mesmo em todos os momentos. E estamos, em menor ou maior grau, em processos dolorosos de autoflagelação pela consciência dessa culpa. Mas acreditar profundamente na reencarnação é saber que nenhuma ovelha se perderá, que todos seremos salvos. Logo, é um convite ao auto-perdão, à tolerância e à compreensão superior. O auto-perdão, ele precisa ser, então, o primeiro passo, porque sem ele, nós não nos permitimos aproximar de Deus, não aceitamos a natureza abundante e misericordiosa da vida, não nos permitimos receber o bem, o bom e o belo. Em uma palavra, não nos permitimos receber amor. E quantos indivíduos não vemos hoje nessas condições, né? Sabotando, destruindo a oportunidade em profundos processos autodestrutivos, usuários de drogas, rebeldes, irritadiços, vivendo em completa incompatibilidade com as possibilidades reais que teria na vida, né? Mas, pela reencarnação, sabemos também que a nossa vida atual é consequência de nós mesmos e que, ao acolhermos as nossas mazelas e erros com bondade, humildade e paciência, daremos o primeiro passo para a nossa retificação, o que nos faz levantar finalmente como adultos diante de Deus, assumindo nosso lugar e responsabilidade na criação. Então, o auto-perdão é o primeiro passo imprescindível nesse processo. Citando Joana, eu me atrasei nos slides. Calma, eu vou deixar vocês lerem primeiro. Não te crucifiques na consciência de culpa. Após reconhecer o teu erro, não te encarceres em sombras, depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. Bom, o segundo aspecto que podemos identificar na lei, e que poderia também ser o primeiro, é o amor. Todas as nossas energias devem estar concentradas no aprendizado desse sentimento, em seu sentido e exercício mais verdadeiros, ou seja, conforme foi demonstrado por Jesus. Em todos os momentos da vida, Jesus ele demonstrou uma integração profunda com a consciência divina, ao mesmo tempo em que conservava sua individualidade em perfeito equilíbrio psicofísico. E ele conseguiu essa integração porque ele vivia o amor em excelência. Então, nas palavras de Joana, vivendo em uma sociedade agressiva e perversa, ele elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos, e o perdão irrestrito como a terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Então, ele não apenas ministrava o amor através de palavras, mas demonstrava por atitudes claras. Ele viveu um amor abnegado, capaz de se arriscar para alcançar todos os indivíduos que encontrasse, e em especial os mais pequeninos, frágeis, esquecidos, levando seu amor a todos em abundância. Ele tinha uma preferência clara, né, pelos pecadores, equivocados, pelos doentes, os desequilibrados de todos os gêneros, provando que efetivamente não veio para os sãos, mas sim para resgatar aquelas ovelhas perdidas, nós, né, que estavam demorando no caminho. E ele amparava a todos
sem se perder em sentimentalismos, pueris ou agressividades, como a gente faz normalmente. A gente ama de uma maneira muitas vezes possessiva, ou a gente se perde em vitimização. Ele demonstrava no seu amor um perfeito equilíbrio entre ânima e ânimos. Aí um pequeno parênteses, né? Ânima e ânimo são outros dois conceitos de Jung, presentes na obra de Joana, e que indicam as naturezas feminina e masculina presentes em toda a criação e dentro do psiquismo de cada indivíduo, independente do sexo biológico atual do encarnado. Então, falamos que Jesus ele demonstrava esse amor em perfeito equilíbrio de forças, porque ele não era apenas a docilidade que acolhe, ou as palavras afetuosas que consolam, né? Ele, conforme são representados pela ânima. Não, ele, ao mesmo tempo em que ele se compadecia, amparava a todos, ele também mantinha sempre uma energia que educa, que edifica, que disciplina, que são forças representadas pelo ânimos. Então, esse amor sublime, em sua perfeita compreensão, é o que devemos almejar encontrar em nós, porque ele está em nós, e oferecer ao mundo. Aí passamos para o terceiro aspecto. Vamos encontrar a lei do trabalho, né? Na lei de Jesus. A Joana vai falar que tudo que deve imperar na experiência dos indivíduos é a ação realizada no dever. Bom, Deus espera trabalhadores operosos e dispostos. Não apenas a palavras, mas a decisão de realizá-las. E o trabalho é a ferramenta valiosa que recebemos do alto para esculpirmos em nós mesmos e para esculpirmos nós mesmos e o nosso destino, né? Nas palavras de Joana, estagnação é morte, e esta é crime cometido contra o reino de Deus que está dentro do próprio homem, necessitando de ser conquistado. Então, nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Faça, trabalhe, se esforce. É sempre melhor errar muito, errar feio, do que se abster da vida por inadimplência ou medo. Lembremos, o sal precisa salgar. Quando localizarmos nossas zonas de conforto, aqueles lugares já conquistados, devemos nos voltar ainda uma vez e procurar novas possibilidades para continuarmos crescendo continuamente e constantemente. Crescendo interiormente e constantemente. E isso não é um convite para inquietação ou para revolta, mas é a constatação de que a sua insatisfação positiva de hoje será a motivação para as conquistas de amanhã. Porque, na realidade, nós somos servidores do mundo e no mundo. Em nada devemos ser inoperantes. Já que somos partes dinâmicas da criação, contribuindo em permanência com a obra... Ai, como é que eu me perdi? Sim. Sim, sejamos conscientes de que tudo na vida é movimento e ação. O Jesus ele comentou que o Pai trabalha até hoje, né? E que ele trabalha também. Então, não sejamos aqueles indivíduos que, de maneira inconsciente, se creem merecedores de tudo, sem nada de se oferecerem. Porque, nesse caso, seríamos como crianças fechadas em si mesmas, pensando possuir valores que nós ainda não conquistamos. Nas palavras de Joana, ela descreve esses indivíduos como fáceis e gentis quando favorecidos, rudes e ingratos se não considerados como acreditam merecer, afáveis no êxito, agressivos no esforço. Somos nós, quando nos rebelamos diante da realidade, reagindo com agressividade ou tombando na depressão. Mas
se nós temos o direito e a liberdade de nos lubridiarmos, né, e atrasarmos a nossa marcha, a lei, no entanto, ela é segura e constante. E a ela não podemos enganar. Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outras pessoas. O quarto aspecto que podemos identificar na lei é o direito ao repouso bem dirigido. Os indivíduos na Terra, eles estão sempre querendo repousar, né? As pessoas estão sempre querendo sair do trabalho, se aposentar, viajar, repor energia. E atualmente até existe uma febre de viagens, né, contida no contexto da pandemia, mas que estava muito presente na sociedade nos últimos tempos. É quase que uma obrigatoriedade de viajar para que a gente não se sinta inferiorizado, né? É também um símbolo de status social e até do valor individual. E em Jesus e a Atualidade, a Joana faz uma análise que é muito engraçada, inclusive, sobre o modismo das viagens e o quanto isso representa uma ilusão. Ela afirmou que isso passaria em alguns anos. O que me fez pensar agora, né, nesse contexto da atualidade, que é interessante ela ter falado, ela ter afirmado isso, né? E, de fato, após a pandemia, talvez o modismo das viagens se acalme um pouco, né? A Joana vai falar que para repor energias e repousar, não é necessária a paralisação ou a ociosidade. Toda mudança de atividade já faculta a renovação de energias e dá novas motivações. Um bom balanço de atividades e o ato de entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus, conforme ensinou Jesus ao referir-se à técnica da oração, já bastariam para um repouso efetivo. O quarto é o nosso mundo íntimo e a porta é o acesso ao exterior. Entrar nesse lugar silencioso significa estar onde podemos ouvir Deus, em nós. Então, nas palavras de Joana, ela resume, né? Repouso, entenda-se, tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo, estar de bem com a vida, proporcionar-se relaxação, leitura agradável, esporte sadio, convivência com pessoas experientes, joviais, alegres, sem ruídos, viajar com calma, para tomar contato com outros lugares, costumes, indivíduos, sem pressa, constituem método eficaz para um bem utilizado repouso. Então, que possamos aproveitar essas ocasiões para nos descobrirmos, para silenciarmos nossos anseios egóicos, para nos aceitarmos e acolhermos tal como somos agora, e identificando de verdade o que é indispensável na nossa felicidade e abandonando ou dando menos valor ao que não for fundamental. Assim, a gente conclui a nossa primeira parte, né, do estudo sobre a lei personificada em Jesus, que dá o título do livro. Agora vamos passar para a segunda parte, que é o que se refere à atualidade. Então, sobre a atualidade, a gente escolheu assim 3 temas que são problemáticas da atualidade. O primeiro deles é o problema da justiça. Então, todos já ouvimos, né, talvez, que no mundo existem muitas injustiças, mas nenhum injustiçado, e que a cada um será dado conforme a sua obra. Então, a Joana, ela nos pede que, diante das aparentes injustiças do mundo, temos fé e resignação, porque a real justiça sempre encontra o infrator. A Joana fala que o caminho a percorrer para ter uma sociedade justa ainda vai ser longo, porque
prescinde que os corações dos homens e mulheres estejam ambientados com a paz. E essa paz, que vai se manifestar pelo respeito à vida, ao próximo, à natureza, e a uma prática de uma justiça sem omissões, arbitrariedades ou punições, por enquanto, ainda está muito longe da nossa realidade. Porque a gente ainda precisa dar conta de um enorme histórico, né, de violências e injustiças ancestrais. Tudo isso está na nossa bagagem, no nosso inconsciente coletivo e pessoal. Então, nos povos primitivos, né, a gente sabe, a lei do mais forte prevalecia. Quantas violências, né, quantas injustiças. Depois veio a condição absurda da hereditariedade, em que grupos de minorias, ditos privilegiados entre aspas, né, encontravam-se ocultos em títulos de nobreza e eram aparentemente imunes à lei. E até hoje ainda demoramos para adquirir esses princípios sociais mais elevados, porque esses princípios exigem grandes doses de responsabilidade pessoal no comportamento dos indivíduos. E se tem uma coisa que a gente não gosta muito é de ser responsável, né? A gente gosta sempre de projetar no outro, na sociedade, no ambiente, né, no trabalho, nas condições. A gente não gosta de tomar as rédeas da nossa vida. Então, toda essa bagagem social e espiritual, ela deve ser vencida com consciência, humildade e equilíbrio, e o que demanda tempo. Então, quando estivermos vivendo a dor da injustiça, a Joana nos fala para nos lembrarmos. O que é? Hã? Não. Foi? Vou fazer igual reunião mediúnica. Oi, vocês estão aí? Sim. Tá. Então, quando estivermos vivendo a dor da injustiça, a Joana nos fala, né, para buscarmos lembrar do exemplo de Jesus, que em meio às arbitrariedades da sociedade em que viveu, foi bondoso e justo, que defrontado com o abuso de poder dos homens, renunciou à arrogância e se fez humilde, e que diante da exploração dos mais fracos pelos mais fortes, ensinou a generosidade e a viver em plenitude. Então, qual era a ação de Jesus quando ele se deparava com injustiça, né? Sempre educando. Então, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, que tenhamos essa coragem de reequilibrar nossas consciências com a justiça verdadeira, nos reeducando e nos reerguendo na confiança em Deus. Outra questão da atualidade, e que é realmente uma grande questão, é o medo. Nas palavras de Joana, o medo ele é um fator dissolvente responsável por graves desastres e crimes que poderiam ser evitados. Muitas vezes é o medo e não a maldade a causa de grandes quedas. Me fez lembrar, né, quando eu li esse trecho, sobre a fala de Jesus em A Boa Nova, né, a obra de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, na passagem que ele declara que será negado por Pedro, né, 3 vezes antes do dia amanhecer, e em que ele fala: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, somos frágeis, inseguros e vacilantes. Somos fracos em fé. Duvidamos de tudo, de todos, e encontramos uma verdadeira conspiração dentro de nós, né, nos desafiando constantemente o equilíbrio, através dessas heranças passadas que ressurgem do nosso inconsciente coletivo e pessoal e escapam, muitas vezes, completamente ao nosso controle. Então, além dessas dinâmicas autônomas que interagem no nosso psiquismo, também contamos com os amigos espirituais que nos acompanham em estado inferior, que vêm reforçar nossas tendências nocivas, atraídos por nós mesmos, em ressonância às nossas características e vibrações pessoais.
Considerando todos esses aspectos reunidos, a gente pode ter certeza de que a marcha do progresso é um enorme desafio para todos, né? E o medo, ele aparecerá sempre como companheiro constante nesse caminho, pedindo a nossa compreensão, integração, paciência. Então, a Joana nos convida à autorreflexão através de exercícios de questionamento sobre os nossos próprios medos, com honestidade e coragem. Porque o medo, ela vai nos explicar, né? Enquanto arquétipo, ele não é em si mesmo, nem positivo, nem negativo. Ele vai depender do nosso conteúdo, de como a gente preenche ele, e de como ele será integrado e manifestado na nossa experiência. Mas essa reflexão sobre os arquétipos a gente vai aprofundar também futuramente na continuação desse estudo. Por enquanto, voltando ao problema do medo na atualidade, como estamos num mundo de provas e expiações, é natural que isso ocorra, porque a segurança na Terra é algo mesmo muito raro e difícil manter, né, a manutenção. Já que nesse estágio moral que a gente ainda se encontra, a gente ainda não se libertou dos nossos instintos agressivos, que acabam aparecendo na sociedade em forma das neuroses, paranoias, enfermidades, da desigualdade e da violência. Então, o risco diante desse cenário é a estagnação pelo medo. Apegando-se ao materialismo e ao imediatismo das situações, vivendo apenas para suprir as necessidades do corpo, a gente pode estacionar em um nível inferior de consciência por temer confrontar a imensidão dos nossos defeitos. E paralisando nesse medo da autodescoberta e da autotransformação. Segundo a benfeitora, o medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia, que é quando a gente se prende no materialismo para não ter que encarar essa realidade maior, né? Mas essa aparente facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação, nas palavras de Joana. Porque no campo moral do ser não existe retrocesso. E, portanto, sob hipótese alguma, podemos estacionar. Jesus ele sabia quão difícil seria a implantação da paz nos corações medrosos dos homens, né? Por isso que ele previu as catástrofes que as criaturas desencadeariam e as aflições que a gente mesmo se impõe antes de aprender lentamente a vibrar em harmonia com a vida. Mas Jesus também afirmou que quem perseverar até o fim será salvo. E a Joana explica que a salvação aqui não se trata de desencanar ou não desencanar. A gente pode todo mundo desencanar de todo jeito, mas deve ser compreendida como um estado de consciência tranquila, de autodescobrimento, quando o mundo interior do indivíduo predomina e governa os impulsos desordenados que partem do seu psiquismo. E, em outras palavras, salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo, e entrega-se confiante à realização do compromisso estabelecido. Credes em Deus, credes também em mim. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Tenhamos paciência, perseverando na integração do nosso medo, transformando em virtude, porque somente o esforço constante no amadurecimento, mediante avanços e recuos, podemos fixar esses aprendizados e nos permitir seguir até a meta final. Então, saber aguardar, esforçando-se, é uma lei que lhe faculta a vitória, nas palavras de Joana. Então, ela nos convoca, né? Realiza a tua marcha, indômito. Ixi, passei o slide errado. Calma aí, gente. Aqui. Realiza a tua marcha, indômito,
preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. O último aspecto que vamos abordar sobre os obstáculos da atualidade é o problema da posse. A Joana fala que os bens materiais, não obstante possuírem utilidade, favorecendo o conforto, o progresso, a paz entre os homens quando bem distribuídos, são muitas vezes algemas cruéis que aprisionam as criaturas e que, transitando de mãos, são coisas mortas, que não merecem preferência ante as verdades eternas. Então, o problema da posse, acima de tudo, é que ela nos causa aflição. Seja pelo medo de perder o que já acumulamos, ou pela ânsia de aumentar ainda mais o que já temos como recursos, ou pela circunstância de termos que deixar tudo aqui no momento que morremos, né? O fato é que os gozos materiais são cadeias muito vigorosas que jugulam os homens às paixões primitivas e que quase sempre os levam à decomposição moral e à morte dos ideais libertadores, nas palavras de Joana, claro. Jesus, como proposta de renovação de metas, atitudes e pensamentos, pedia que o vissem e lhe tomassem a conduta como exemplo no desapego a essas paixões destruidoras, para que pudéssemos, né, edificar o reino de Deus nos nossos corações. Mas, na nossa superficialidade e imediatismo, né, dos nossos interesses, a gente escolheu naquele momento diante do mestre, né, muitos escolhemos diante do mestre, assim como continuamos a escolher agora, a satisfação em gozos imediatos, para em seguida nos tornarmos ansiosos outra vez, né, a escolha da vida material, do gozo a despeito, né, da vida espiritual. Bom, definindo a nossa condição atual, Joana diz que, por causa do apego aos bens materiais, nos tornamos mais desconfiados e neuróticos. Por sermos arbitrários quanto às concessões divinas, nos tornamos mais soberbos e preguiçosos. Segundo a benfeitora, o principal motivo de queda pela posse é um sentimento de soberba que contamina o indivíduo e que o leva a acreditar que ele nasceu para ser servido, abandonando o trabalho que iria favorecer o seu progresso. A Joana cita a passagem do jovem rico no Evangelho, acho que todo mundo conhece, e explica, né, que ele perguntou o que eu posso fazer, né, para te servir, né, para servi-lo, mestre. Ele falou, largue tudo que tem e siga-me. E ele era muito rico e ele não conseguiu. E ele era uma boa pessoa, mas ele não conseguiu fazer isso. E ela fala que ele poderia, naquele momento, né, ter aproveitado aquela oportunidade bendita, mas como não estava acostumado aos limites da escassez, ao equilíbrio da falta e a uma posição menos vistosa na sociedade, ele não saberia viver destituído do brilho enganoso, da fatuidade e da bajulação que o cercavam. Então, cabe sempre nos perguntarmos o que possuímos de real, o que ficará comigo, né, que não será arrebatado com a morte. E a Joana fala, verdadeiramente o homem nada possui, nem a si mesmo, nem a sua vida, sendo apenas usuário de tudo o que lhe chega e passa. Esse saber é bom, porque ele nos permite harmonizar interiormente né, com o que é eterno, com a nossa espiritualização, e nos liberta. Nas palavras de Joana, somente é feliz aquele que é livre. E só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, a absorveu e a tomou como norma de conduta. Então, chegamos na terceira parte do nosso estudo de hoje, que seria a última parte, né?
a última parte do primeiro volume, digamos, mas eu não vou continuar, porque já estendeu, eu já falei muito, aí a gente abre para comentários, tudo. E na próxima vez a gente vai falar sobre a autopsicoterapia, né, proposta por Jesus, nosso médico por excelência, e apresentar algumas ferramentas para colocarmos em prática, né, como eu havia dito. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Francine, pela palestra. E agora podemos ter algum tempinho, vamos ficar na expectativa agora. Falei para a Francine, quando você quiser. É só pôr o nome lá no schedule. Tem comentários, Eu queria fazer um comentário. rápido. Eu estudei bastante o livro, né, nesses últimos dias para fazer o resumo dos primeiros 2 capítulos. E eu gostei muito da forma como as pessoas que não leram o livro podem ter essa informação, assim, feedback de mim, tá? Ela conseguiu... Eu gostei muito da forma como tu pegou conceitos que estão espalhados pelos 20 tópicos, né? Né? Eu vou falar sobre amor e Jesus e desafio, Jesus e reencarnação. E aí tem Jesus e alegria, Jesus e sofrimento, Jesus e tormento, Jesus e posse, enfim. E a forma como tu conseguiu pegar essas leis, né, que tu trouxe, as problemáticas, elas estão espalhadas por todos os tópicos, né? E ela foi falando e disse, esse tópico, isso tá lá, que eu fui lembrando, porque eram coisas que me chamaram a atenção. Então, eu lembrava das passagens, que foram passagens que marcaram para mim no meu estudo. Né? Então, foi bem legal, acho que conseguiu fazer uma síntese, assim, do realmente, né, tão pouco tempo, né, 45 minutos, super viva, sabe? Do que a gente pode encontrar no texto. Bem legal. Bom convite à leitura, né? A ideia é essa. A ideia é que Joana... que todo mundo ficou obcecado por Joana. Essa que é a ideia. Mais algum comentário? Questão? Só ficou com gosto de quero mais, né? Que bom! Mas é muito interessante, né, comentários sobre o medo, né, por exemplo, que ele em si não é bom nem ruim, mas frequentemente a gente usa ele para maior produtividade, a gente tem medo de não conseguir, então a gente começa a se esforçar mais. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes ele bloqueia, né? Tem que tomar cuidado, né? Porque pode nos limitar seriamente, né? O medo da perda, conforme a gente foi relacionado, né? Assim, muito bem, do materialismo. Também o mundo material também é um motivador de progresso, não tem nada de ruim em si, mas se mistura com o medo, por exemplo, da perda, aí já complica, né? E aí, na realidade, se a gente se vê como ser eterno, capaz de amar, capaz de aprender, filho de Deus, independente da materialidade, já pensou? A gente está muito numa condição de muito maior felicidade e plenitude, já por si só, sem precisar de nada, né, para acrescentar. Então... se cabe um comentário, não sei se alguém vai falar mais alguma coisa. Não. Eu estou absolutamente apaixonada por essas questões de arquétipo, justamente por causa disso, porque ele é neutro. E depende de como você vai utilizar. E eu acho que isso é de uma verdade assim fundamental, né? Tudo é potência, tudo é potência. Não existe nada negativo ou positivo. Tudo depende de como você usa, né? Enfim, me perdi. Posso tá vendo pegar por um que eu gancho? passo um guia para mim? Porque eu começo a falar no vai e me perco. Posso pegar um gancho nesse comentário aí de vocês? Estávamos falando sobre que o arquétipo em si não é nem bom nem ruim, então a gente falou sobre o medo, que às vezes o medo da perda no mundo material é que se torna ruim, mas o medo em si não é ruim, o mundo material em si não é ruim.
lembrei, daí você falou, imagina a gente chegar nesse ponto, né? Aí, quando, na obra da Joana, ela fala Jesus é o arquétipo de si mesmo. Então, ele atualizou esse arquétipo para nós. A partir da vinda dele, a gente é capaz de ser Jesus. É isso que significa. É muito lindo, né? Porque, imagina, é possível. É possível. Ele falou, podeis fazer melhor do que eu fiz. É. E esse convite agora, né, com essa força e todas as transformações que a gente está passando, enfim, são tempos muito legais. Posso pegar uma carona nesse comentário aí que o Alex fez? Da questão do medo, né? E você tinha falado da questão uma frase da Joana, que é o medo como fator dissolvente. Eu achei interessante essa frase, eu nunca tinha pensado a respeito do fator dissolvente, medo. Aí eu tentei pensar um pouco dissolver, né? Dissolver, você pega uma coisa que é sólida, a água é o dissolvente universal, né? Você põe dentro da água, ela solta. E pensei, como é que o medo ele dissolve as coisas, né? E aí eu desdobrei um pouco isso na minha cabeça, que tem dois tipos de medo, né? O medo é importante, é uma coisa importante, porque se você está na beira do abismo, você tem que ter o medo para você não dar o passo para frente, porque é uma coisa para proteção. Mas quando o medo ele é fruto de insegurança e é fruto da fragilidade, né? Mas quando esse medo vira um medo paranoico, né? Um medo de attachment, né? De você se agarrar a alguma coisa que você realmente precisa, esse medo paranoico ele pode ser a origem de muito abuso, né? Eu acho que é a fonte de todo o problema, de certa forma, né? Esse medo paranoico, que é o medo que não é saudável. Achei interessante. E outra coisa, o negócio que você estava falando bem, que você estava falando dos bens materiais, posse, soberba, e como é que também como isso se liga com a questão da viagem, né? De viajar. E assim, eu sou apaixonado por viajar, eu amo viajar, né? E eu já viajei, assim, já tive a oportunidade de viajar para lugares super, vamos dizer assim, hotéis, não sei o que, mas eu prefiro, por exemplo, viajar para um campo, uma coisa mais simples, uma questão. Mas você não pode dizer para uma pessoa que nunca comeu caviar que caviar não é bom, porque ela precisa comer e tirar a opinião dela própria, né? Enfim, eu acho que eu dei uma pincelada aí um pouco por tudo quanto é lugar, mas são umas coisas que estão na minha cabeça aí que vocês falaram. Eu vou fazer Queria comentar. sobre o seu comentário rapidinho. O medo também protege a gente de sermos da temeridade, né? De agirmos com imprudência, então nesse sentido também, né? Como você falou, de estar na beira do abismo e se proteger. E outra coisa que eu ia falar, essa parte das viagens, eu falei, não acredito que a Joana tá falando isso, eu fiquei arrasada que ela falou mal das viagens, porque eu também adoro viajar, mas é que a forma como ela falou essa obrigatoriedade, e é uma ilusão mesmo, quando você está disposto a passar 3 dias num lugar só para dizer que foi, só para tirar Sim. foto, entendeu? E você não passa tempo lá, você não conhece a cultura, então o que te acrescentou? Sim. Então é nesse sentido. Uma outra coisa também, né, por exemplo, agora eu acabei de ter férias, né? Acabou minhas férias agora. E eu não pude viajar por questão do Covid, né? Tive que ficar em casa. E normalmente as férias, principalmente a gente estando aqui no estrangeiro, a gente tem que ou ir para algum lugar para aproveitar para conhecer uma coisa nova ou voltar para o Brasil. Então essas férias eu não pude fazer, eu tive que ficar em casa. E nem sair de casa podia por causa do Covid. Então me forcei, 3 semanas, me permitia descansar por 3 semanas. E estava precisando, foi bom pra caramba. E como que isso é importante? Como que essa desconexão que a gente tem com o corpo hoje em dia, e que esse fato de você ser obrigado a ficar em casa e não viajar também, é uma coisa importante, né? Você descobrir a viagem dentro de si mesmo. Muito legal. Desculpa, Lúcia, eu te cortei. Ô, Francine, Oh, enquanto a Lúcia aparece, e que parte que é essa que ela fala do medo? então, eu fiz... eu não sei porque eu não consigo fazer de outra forma, eu fico sentindo que está faltando alguma coisa. Eu fiz um recorte mesmo do livro todo, eu não vou saber te dizer exatamente. Mas porque eu não vejo ali porque tem ali Jesus e o amor, Jesus e o... Não tem, Rose. Não tem um capítulo. Não tem o Jesus e o medo. Não, mas a minha pergunta é aonde que está essa, o que eu queria ver, essa referência da Joana falando sobre o medo. Então,
O que eu coloquei como citação é extraído do livro, mas o recorte, por isso que eu falei no início, né? É um estudo baseado na obra, como a psicologia da gratidão também foi baseado na obra. Eu não fiz um resumo do Psicologia da Gratidão, porque o que me pareceu interessante, o que eu gostei de fazer, foi aprofundar e fazer um recorte mesmo, uma leitura de uma forma bem simplificada. É mais para mim, tá, gente? Como que eu tô fazendo? E aí, o medo foi um recorte que eu achei entre todos os temas, mas não é um tema do livro. mesmo livro? Só tô Desse falando Jesus e Atualidade. Só tô falando de Jesus e Atualidade. Ah, tá, mas dentro dos 16 volumes não existe uma... Tem muita coisa falando sobre o medo. Mas assim, picado, não como esse primeiro livro que fala Jesus e o amor, Jesus e a coragem, Jesus e a tolerância. Não tem um que ela esmiúce mais, que ela analise melhor essa questão do medo? Com certeza. Se você tá. Eu achei que tinha, porque eu fui procurar ali, daí eu não achei. Mas de onde é que ela tirou essa do medo? É o que eu queria ver. O Jesus e a Atualidade, ele é muito interessante. Ele é o primeiro livro, né? Como ela introduziu, assim, qual é a pegada. E aí é muito legal mesmo de pensar, porque Jesus é a primeira palavra, é o começo. Então, por onde a gente tem que começar? Jesus. E é muito didático, né, a forma como ela apresenta. Mas se você pegar outros livros, Triunfo Pessoal, Refletindo a Alma, é muito mais profundo. Refletindo a Alma? Refletindo a Alma, ele não é dos 16, que é a Mansão Sim, mas é da Joana de Ângeles e vai falar sobre o medo. Ele é um grande compêndio sobre toda a série psicológica. É muito tá. Como é que é o nome do livro mesmo? Refletindo a Alma. Perdão? Desculpa. Refletindo a Alma. Refletindo a Alma, da Joana de Ângeles, então. Tá. Porque porque a gente vê aqui Jesus e reencarnação, humanidade, amor, tolerância, honra, justiça, dever, alegria. Aí eu sei, mas o medo que é um tão importante, eu fui procurar, não achei. De onde é que ela tirou essa análise do medo? Porque esse é a base de várias coisas, né? O medo de tudo, de perder a posse ali, medo de perder um amor, medo de perder uma pessoa, medo de... Tem pessoas que ficam realmente neuróticas com isso, né? Leva a loucura, leva a suicídios, Então, esse medo em relação aos sentimentos, em relação... não material, porque essa parte aí material a gente entende, né? Acho que está também ligado naquele livro no 16º que a gente viu sobre a neurose urbana, neurose coletiva, que tem a ver com essa questão aí da posse, mas que foi colocada ali como a posse de materiais, né? Ou das viagens como status social, Mas eu queria... Vou procurar, então, isso aí, Refletindo a Alma, para ver sobre essa questão dos sentimentos, né? Como fica essa análise dela do medo com relação a sentimentos. O material, a gente já... eu compartilhando aqui uma coisa com vocês, né? Muito remédio, bom, muito bom. Eu tomei remédio por muito tempo, remédio, né, psiquiátrico. E eu saí dos remédios lendo Joana. Então, assim, eu tenho muita gratidão por ela. E se você tem questões, o que eu te recomendo na vida, lê tudo. Não faz outra coisa, lê tudo. Fica lendo o dia inteiro. Aí você vai ver. Aproveita a Covid e se banha de Joana de Ângeles. O duro agora é como pegar esses livros, né? Isso que é difícil. Gente, já são 6h59. 7h59. Obrigada, Francisco. Não sei se tem mais alguma questão, senão a gente vai para a vibração e, na sequência, tem a apresentação da Thaís também, dentro, né, do mesmo livro. Aí a Thaís vai falar
de Jesus e os desafios da nossa vida, né, Thaís? Jesus e reencarnação. E então, aproveitando, estão todos convidados para participar do grupo de estudos das obras do Joana de Ângeles. Estamos nesse livro, Jesus e Atualidade. Acabamos de começar. E aí, a cada 2 semanas, a gente apresenta, além da palestra pública, que hoje, coincidentemente, foi a palestra da Fran, que a gente estava tanto esperando, que é a palestra geral desse livro, que vai ter mais desdobramentos, né, Fran? As outras partes, as outras 2. E temos também, no dia da palestra pública, o resumo do que a gente estudou, do grupo Joana de Ângeles, que coincide sendo o mesmo livro, os 2 primeiros capítulos, da Thaís. Alex, me permite só um comentário? Claro, claro. Coisa super rápida, que foi uma coisa que me veio agora com esses comentários aí últimos da Fran e da Rose, questão do medo, né? A Virgínia. Hã? A Virgínia se despede, porque já está tarde no Brasil. Tá. Tchau, Virgínia. Falando assim, que eu escutei uma frase faz pouco tempo, que a maturidade é a característica de você passar por situações complexas com uma tranquilidade emocional, com uma paz de espírito, né? E você só alcança a maturidade com experiência, né? Não tem outra maneira de você alcançar a maturidade sem ser por experiência. E você experiencia coisas pelos seus sentidos, seus 5 sentidos, mais sua intuição, etc. E a partir dessas sensações, a gente gera emoção e a gente trabalha as emoções do nosso psique e a gente evolui ganhando maturidade. Só que os nossos sensos, eles nos enganam. A gente pode estar muito sensível num lado e pouco sensível no outro. Por exemplo, quando a gente joga muito videogame de violência, a gente se desensibiliza na violência e se torna pessoas violentas, né? E, por exemplo, se seu coração não dói quando você vê uma pessoa em sofrimento, você é uma pessoa dessensibilizada com a questão do sofrimento do outro. Então, eu acho que muito disso, essa questão do medo e da segurança, da maturidade, tem a ver com a gente aprender a balancear nossa sensibilidade, né? Se tornar hipersensível porque precisa de ser mais sensível e menos sensível para as coisas que a gente não precisa ter tanta sensibilidade. Isso foi uma reflexão que eu tive nesses dias. Legal, obrigado pelo comentário. Bom, então, vamos passar. Eu não sei se a Fran queria finalizar com algumas palavras, alguma coisa. Só falar, então, sobre o comentário. Eu queria fazer um comentário, Luiz. Primeiro, eu queria falar para a Francine, parabéns pelo seu resumo, foi muito bem feito. Um negócio bem a forma que você apresentou foi muito bom. Parabéns. Depois, tem uma reflexão pessoal que eu acho ao nível de interpretação. A gente pode pegar um livro, 10 pessoas, todo mundo vai ler e cada um vai entender aquilo que tem a sua base de informação. A mesma informação pode dar diferentes interpretações. Segundo o meu conhecimento, o medo, e a gente vê muito isso em Project Manager, certo, Daniel? É tudo aquilo que a gente não sabe. Quando você faz um projeto, o grande problema é o que o pessoal fala, é o unknown. Tudo que você não sabe é tudo aquilo que você tem medo. Porque se você sabe, você não tem medo. E realmente o medo, principalmente o medo emocional, é muito forte, você tem muitas emoções. Mas o medo material, hoje em dia, se a gente quer ou não quer, infelizmente, a gente vive no mundo material. Se você não tiver dinheiro para pagar a sua eletricidade, você vai passar frio. Mesmo que você vá rezar, fazer o que quiser, você vai passar frio. E esse é um problema da humanidade que é encarnada. A gente tem que saber viver com os recursos e gerar os recursos que a gente tem e fazer o que possa, né, de uma forma saudável, para ter mais recursos possível e poder dividir esses recursos que você tem com as pessoas que precisam. Mas o que o pessoal fala, dinheiro não é ruim, dinheiro é bom. Depende muito como você usa. Né? É energia, né? Aliás, como tudo na vida. Né? Projeto, o que você falou? Projeto Mansion? É de gestão de projeto. Project Manager. Manager, ok. Management. Ok. Quando você faz um projeto, o grande problema sempre é o risco.
E o risco é sempre nas coisas que você não sabe. Aí que a pessoa tem o medo. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Você não sabe. Então você vai ter que aprender e viver com as coisas. E quando as coisas acontecem, vai ter que ter uma solução baseada na experiência ou naquilo que é melhor. Mas sempre na base daquilo que é melhor. Pois é. O medo é saudável. O medo é muito saudável. Só Eu acho que não é saudável. Eu acho que ele vai desafiar você. Né? Ele vai desafiar você a achar soluções que você não sabe. Porque se você soubesse, você não teria medo. Você teria uma resposta certa ou errada para alguma coisa. E com relação ao dinheiro também, eu acredito que é o apego ao dinheiro que é o problema, né? Se apegar demais ao dinheiro é o grande problema. Com certeza. É verdade. Aliás, o apego a tudo é um problema, né? Luiz, é muito legal você ter comentado isso, porque eu acho que na obra espírita em geral, a gente tem diversas provas de que a ideia não é que a gente não se interesse pelas coisas materiais e pelo mundo, né? A gente vê o homem no mundo, é o trabalho, é o dever, então assim, a gente não tem que se ausentar e viver só para o espírito, não é essa mesma ideia. Inclusive, sobre Jesus e a atualidade, quando eu estava fazendo o trabalho, eu fiquei muito na dúvida se eu usava posse ou apego para fazer a delineação, porque como vocês estavam falando, né? A questão o problema é quando é apego, o problema é quando é a posse. Mas o dinheiro em si, ele é positivo, ele é para ser usado positivamente. Concordo com você. O problema é o apego, né? Você tem, às vezes, 10 maçãs e você não quer dar uma para alguém que está precisando, certo? E às vezes vai pegar alguém que tem uma e vai dividir para alguém. Exatamente esse é o princípio, né? Como é que você usa a riqueza que você tem? Por isso que eu vou usar a riqueza do Alex. Alex, dá a sua conta de banco aí que nós vamos dividir tudo. Conta de banco são vocês, os amigos, o compartilhamento das coisas boas e mais elevadas da vida. Essa é a melhor conta. Mas tem uma história de um mártir, agora eu não vou saber qual que é o nome, que é um dos santos da Igreja Católica, e que ele era o contador do início da Igreja Católica, no século I ou II, não lembro. E ele foi pego por Roma na perseguição contra os cristãos. Aí ele falou, você tem que trazer todo o tesouro da igreja amanhã para Roma para você ser libertado. E ele levou todos todo o pessoal que é na igreja dele, falou que esse é o meu tesouro. Aí ele foi crucificado foi morto por causa disso, se tornou um dos primeiros mártires da igreja católica. Pois é, às vezes o tesouro está em outras coisas e não no dinheiro. Gente, então eu gostaria de convidar todos para a gente ir para a segunda parte, para a nossa prece, e também para ficarem para a terceira parte, para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto aí com a palestra da Thaís, e a mini palestra e comentários. Então vamos passar então a palavra para Luiz e Cleide, para a gente fazer aquela nossa vibração gostosa.